devido a feriados, devido a questões institucionais, mas estamos aqui de novo com vocês e a satisfação é encontrar a turma de vocês. Tá dando um eco aí, acho que alguém está Era o com... meu, professor, desculpa, vou desligar agora. Tudo bem, tudo bem. A gente já está gravando aqui. Hoje, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai terminar o ponto 12, aliás, passar para vocês o ponto 12. Cadê? Tá um pouco. Deixa eu olhar aqui que eu estou achando que dá um. A gente vai passar para vocês o ponto 12. Vamos combinar data de prova, apesar que não tem muito o que combinar, não, mas vamos confirmar, melhor dizendo, né, data de prova. E vamos também passar para vocês algumas informações básicas, né? Tá travando. Professor, Oi. pegando a linhada, antes de começar a aula, Hum, só para tirar uma dúvida, com relação às atividades do ponto 11 e 12, elas vão ficar todas para o dia 1, não é isso? isso, Ok, e exatamente. com os grupos que ficaram para essa segunda unidade, vão apresentar que dia? Entregar até o dia 7, porque inclusive essa semana aí é justamente para resolver os problemas. Dúvidas do ponto 11 e do 10, que a gente deu em vídeo aula, quem está perguntando é a André, a gente pode tirar hoje, viu? Se vocês Certo, quiserem, professor, tanto outra faz. coisa. Hum, O senhor pediu para a gente escolher um ponto, fazer uma votação para escolher quais pontos a gente gostaria de tirar da prova. Serão um ponto ou dois pontos? um, Só um, é? só um. E deixa eu dar uma olhada, eu acho que a turma de vocês, Ok, inclusive é então, hoje, pelo né? menos isso. Pelo menos o lado bom é que a maioria é, porque eu pensei que iria ser dois pontos. Aí eu fiz uma votação em conjunto com a sala, e como o senhor só deu a opção de votar em um, eu separei metade da sala para votar num ponto e metade para votar em outro ponto. Só que, por sorte, a maioria escolheu o número 11, foi de forma geral. Então, creio eu que vai ser esse que vai ser retirado da prova. Perfeito. Eu vou até dar uma olhada como é que está o placar aqui da turma de vocês, que eu vou preparar a prova essa semana, né? Aliás, esse final de semana eu vou preparar a prova. Ponto 11 é o que está disparado, 28 votos, está disparado aqui, o ponto 11, né, de diplomáticos. Então, de antemão, já fecha, viu, Renilson? Já fecha aí, você já informa a turma que esse ponto já fica de fora. Já é o ponto que vai ficar de fora. Quando eu vou fazer a prova de vocês nesse final de semana. Uhum. Pronto, André, já que você começou com questões do dúvidas do ponto 11 ou até do 10, eu posso tirar, porque esses dois pontos a gente passou por videoaula, né? Teve feriado, teve aquela questão de planejamento institucional. Vamos ver aqui. Primeira dúvida: diplomata é um gênero do qual embaixador e cônsul são espécies? Não, não. Veja, agentes diplomáticos é o gênero. Cônsul e diplomata são espécies. O cônsul e o diplomata são pessoas que fizeram o concurso de agentes diplomáticos, tá? Que tem todo ano. Inclusive, eu falei da remuneração, né? Falei um pouquinho da carreira diplomática no Brasil. O embaixador é um cargo comissionado, nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado, no caso do Brasil, e pode, como qualquer cargo comissionado, ser ou não gente da carreira. No caso do Brasil, vamos dizer que 99% dos embaixadores são diplomatas de carreira. Agora, se você for escolher um embaixador dentro da carreira, tem que ter chegado no ponto final, que é ministro de primeira classe, tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eles têm uma resistência muito grande quando, dentro do próprio Itamaraty, quando se nomeia um embaixador, alguém que não é da carreira. Não é só porque aquele negócio do filho de Bolsonaro, não é só porque era filho de Bolsonaro, não. É porque, veja, a carreira de agente diplomático no Brasil, que é o gênero que junta diplomatas e cônsules, ela mistura aspectos da carreira militar com aspectos da carreira da magistratura. Ela tem um pouquinho em comum com as duas coisas. Então, ministro de primeira classe é como se você chegasse a um desembargador, entendeu? Aliás, como se você tivesse chegado à terceira instância, entendeu? E aí, para você ser escolhido desembargador, só daqueles que já estão lá naquela listagem por antiguidade,
e merecimento. Mas é claro, se o presidente tiver prestígio político para conseguir emplacar um nome, e às vezes ocorre, é raro, porque a gente tem uma carreira muito bem estruturada, é um dos concursos mais cobiçados. Quem dirá, olha, para vocês terem ideia, tem muita gente, professor com doutorado que nem eu, inclusive tem um colega meu que tem mestrado que está estudando, eu não, porque eu tenho outros compromissos, tem a questão familiar também, para você seguir carreira diplomática, eu fiz a prova uma vez, mas tem professor hoje, como não está tendo concurso para professor, eles estão ajudando para a diplomacia. Né? Basta lembrar que o salário de professor concursado mais alto que tem com doutorado são R$ 12.000, e o salário inicial da diplomacia é 19. Além de ter essa questão salarial, aliás, se você escolher a carreira de professor não é por salário, certamente, mas é porque não está tendo concurso e não tem perspectiva de ter. Então, o pessoal está fazendo o concurso da diplomacia. Eu não faço, principalmente por questões familiares, acho que eu falei isso no vídeo, não sei se vocês prestaram atenção. Por que razão os diplomatas possuem imunidade penal absoluta? André, isso é uma questão costumeira que data do Egito Antigo, da Mesopotâmia, mas a ideia é o seguinte, se você representa outro Estado soberano, quem tem jurisdição por você é só o seu Estado de origem. Por quê? Você está em outro país representando o seu Estado. Então, é até fora de lógica se o outro Estado tiver jurisdição sobre você, entendeu? Então, essa é a história. Lembrando que a imunidade é do Estado, não é da pessoa. É da pessoa enquanto ela está no exercício do cargo. Entendeu, André? Mas isso é uma coisa que tem. Você acha 4.000 anos aí de costume jurídico. Foi codificado apenas na Convenção de Viena de 61. Então, a gente deixa aí. Eu falei da carreira diplomática também para incentivar as pessoas a fazerem concurso e também mostrar que é um concurso bem atrativo, embora seja extremamente concorrido. A vantagem é que ele tem todo ano, né? Todo ano. Esse ano vai abrir 25 vagas, eu acho. Ano passado abriu 20, que foi aquele edital que eu falei, né? Enfim, mais alguém tem alguma dúvida sobre o ponto 11 ou 10 que a gente deu através de videoaula? Se alguém tiver, aproveite agora. Também no final a gente tira alguma dúvida. Sim, pessoal. Aí, voltando aqui, a questão. Então, a prova de vocês ficaria para o dia 8. Dia 1º, vocês entregariam o exercício do ponto 11 e do 12. E aí eu deixo um vídeo com a revisão da prova. Eu vou fazer a prova esse final de semana, vai ter aí o webinário de direito que eu estou envolvido, como vocês já devem ter prestado atenção. Inclusive, convido a participar, é gratuito, a gente está fazendo aqui para os nossos alunos com o maior carinho. E participem do webinário de direito, né? Que vai ser essa semana. Vai ser a partir de amanhã. Você 2 dias vão receber certificado de 8 horas e não tem custo. Então, está sendo montado pelos nossos professores da casa. A gente convidou alguns egressos, alguns alunos que inicia, fazem pesquisa, também para incentivá-los, né? Sim, aí, gente, a prova de vocês fica para o dia 8 e não cai o ponto 11. Os demais pontos caem uma questão de cada. Aí, semana que vem, que é dia 1º, o que é que está travando, Renilson? Se está travando, eu sei o que é. Hein, gente? Está travando o... Está travando de vocês? Não, se tiverem Eu acho que é o travando, de Renilson, professor. pessoal de Renilson, né? É porque eu estava fazendo agora meio mundo de atividade, passando... Inclusive, outra coisa, eu digitei as faltas até o exercício do ponto 10, tá? E fica faltando só as faltas do exercício do ponto 11, do 12 e do seminário, quem não fizer. Acho que na turma de vocês não tem ninguém reprovado por falta, não, mas estejam atentos. Pronto, perfeito. Obrigado, pessoal. É porque também, às vezes, você deixa muitas janelas e à tarde eu estava passando faltas de atividades, aí estava lotado de janelas abertas aqui. Pronto, então é isso. Prova de vocês dia 8, semana que vem entregar trabalho e os seminários para vocês gravarem até o dia 7, tá? Aí semana que vem eu deixo uma revisão em cima da prova que eu fizer esse final de semana. Então, deixar aí um vídeo de revisão para vocês, explicando o que é que eu quero em cada questão, entenderam? É porque tá um problema geral, porque
devido, né, ao fluxo que está tendo de internet nesses dias de pandemia. E às vezes a gente deixa muitas janelas abertas, aí realmente fica travando. Pronto, eu também vou fechar aqui a minha, tem janela de PDF, tem a outra janela dos slides que eu vou apresentar já já para vocês. Sim, gente, vocês não têm mais nenhuma dúvida sobre o ponto 10 ou 11? Tem não, né? Pronto, então eu vou começar o ponto 12. Como sempre, vocês podem fazer pergunta a hora que quiserem, porém, quando eu estou apresentando o slide, como eu não vejo, ou vocês perguntam no áudio, ou... Ok, André. É, sem problema. A hora que você tiver dúvida, pode perguntar aqui no áudio ou pedir para alguém ler. Bom, pessoal, o ponto 12 de vocês é direito de guerra. Inclusive, tem aquela piada tiozinho. Eu já tenho idade para ser tiozinho de alguns de vocês, né? Mas tem, a gente até brinca, né? Que tem aluno que pode chegar e perguntar assim, professor, mas direito de guerra? Não tem aquele ditado que na guerra e no amor vale tudo? No amor eu não sei, mas na guerra com certeza não. Existe toda uma normativa internacional que é construída desde o século XIX para se regulamentar a guerra. E esse é um dos pontos da disciplina que, para ser franco, o pessoal do curso de Direito menos gosta, porque eles acham que tem coisas que é muito viajada e não sei o quê, e até acham um pouco graça disso. Vocês vão ver hoje. Mas eu lembro que esse ponto é extremamente atual e importante, porque, infelizmente, a guerra é uma realidade na humanidade. Se vocês fizerem uma análise da história humana, quase todos os anos tem alguma guerra em algum lugar do mundo. Você pode, tudo bem, o Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, não se encontra em estado de guerra com nenhum estado, graças a Deus. Mas nesse momento vocês sabem que existem guerras terríveis ao redor do mundo. A guerra da Síria está completando seus 10 anos, 9 ou 10 anos agora, estou esquecido, mas é por aí, foi 2010 ou 2011 que se iniciou e é terrível. Então, em vários lugares na Europa mesmo, existe na Ucrânia, né, e na Crimeia, algumas regiões ainda em guerra, nem se fala na África, né, e nem se fala na Ásia, gente. Então, a guerra está presente em todos os momentos da história, a guerra faz parte da humanidade, como eu disse, a paz é uma exceção, a guerra não. A existência da guerra, ela se justifica por duas teorias. A teoria subjetiva, que diz que para haver uma guerra deve haver o ânimos beligerante. E o que seria o ânimos beligerante? Seria a vontade de guerrear. É um pouco dentro daquele ditado que eu acho que todos vocês conhecem. Se um não quer, dois não brigam. Entendeu? É aquela vontade de você fazer a guerra. Por exemplo, se vocês lembrarem de história, vocês lembram que antes da Primeira Guerra na Europa havia um ânimo beligerante muito forte, tanto da imprensa, da população, para que realmente houvesse uma guerra, e veio uma desastrosa. Para muita gente que acha que a gente está à beira do apocalipse com essa pandemia, imagine que há 100 anos atrás você teve uma batalha como Verdun, que morreu 800 mil jovens. E depois que terminou a guerra, veio outra pandemia, muito parecido com a que a gente está vivendo hoje, mas como eles não conheciam nem vírus, nem sabiam como era transmitido direito, deixou os seus 50 milhões de mortos ao redor do mundo, né? Que é, como vocês sabem, a questão da gripe espanhola. Né? Depois dessa, a pandemia mais grave que teve é essa que a gente está passando. Então, pessoal, há 100 anos atrás, a situação do mundo era terrível, no começo dos anos 20, né? Tinha vindo de uma guerra muito sangrenta, e tinha passado por uma pandemia também terrível. Sim, o negócio de usar máscara, isolamento havia, mas o problema é que as pessoas não sabiam nem como transmitir, não sabiam o que era um vírus direito, né? Sabiam que era bactéria já, mas vírus não. Teoria objetiva.
A teoria objetiva diz que não basta haver o ânimos beligerante. É preciso haver a prática de um ato concreto de guerra, como um ataque, alguma coisa do tipo. E, inclusive, dá para citar a Guerra Fria. Né? Na Guerra Fria havia um ânimos beligerante muito grande entre a União Soviética e os Estados Unidos, porém não houve guerra entre os dois. Né? Eles, como era impossível a vitória em uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, era um cenário de destruição mútua assegurada, era o termo técnico que se usava na época. Então, eles travavam guerra em áreas periféricas, como o Vietnã, né, como Cuba, mas não um diretamente contra o outro. Então, gente, uma teoria diz que só há guerra se houver uma prática de um ato concreto. A outra diz que precisa haver a vontade de se fazer a guerra. Qual é que está certo? Hoje em dia, existe uma tendência dos dois elementos ou teorias, ou seja, para haver uma guerra, precisa tanto existir a vontade da população, dos políticos, né, de que se haja aquela guerra, quanto também a prática de um ato concreto, porque do contrário ela não se consubstancia, como aconteceu durante a Guerra Fria. Né? A Guerra Fria não chegou a virar quente. Classificação da guerra. De acordo com o critério de justiça, né, a guerra pode ser justa ou injusta. Essa classificação de guerra justa e guerra injusta, isso data de principalmente autores católicos como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né, que diziam o seguinte: a guerra ela é justa para se defender de um ataque e para combater infiéis. Né? Eu acho que eu já falei isso na Idade Média, vocês devem lembrar as cruzadas, né? Os cristãos eram mais fanáticos do que os muçulmanos, por incrível que pareça. E a guerra injusta seria aquela guerra para roubar, para pilhar. Essa seria a guerra injusta. Campos de operações. Nós temos a guerra terrestre. Agora, percebo, parece óbvio, mas nem tanto. Guerra terrestre não é aquela necessariamente que é lutada na guerra, até porque existem unidades de guerra terrestre que podem ter helicópteros de combate ou até aviões, dependendo das circunstâncias. Agora, por que é importante? Porque em cada campo de operações desse tem regras diferentes. Às vezes, como a gente vai falar daqui a pouco, o que se permite num campo de operação de guerra não se permite no outro. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Marítima, né? Por exemplo, hoje a guerra marítima nos porta-aviões tem uma discussão sobre isso, inclusive no Brasil. Os aviões dos porta-aviões geralmente pertencem à própria Marinha, não à aeronáutica. E guerra aérea. Então, gente, tem esses três campos de operações. Existem normas comuns para os campos de operações, existem diferentes, a gente vai detalhar daqui a pouco. Âmbito. Temos as guerras internacionais, que são aquelas guerras travadas entre forças de diversos estados soberanos. E as guerras civis. Guerras civis, elas podem ser travadas tanto por facções ou partidos políticos ou regiões de um país. Por exemplo, a Guerra Civil Americana, né, a Guerra de Secessão, foi, como vocês sabem, entre os estados do norte dos Estados Unidos, a União, né, e contra os estados do sul. Já a Guerra Civil Espanhola, outra guerra civil também muito sangrenta, a americana, pronto, até hoje, a Guerra Civil Americana foi tão violenta que em todas as guerras que os americanos participaram, nenhuma morreu tanta gente quanto na Guerra Civil, e foi no século XIX. Há 150, 160 anos, mais ou menos, agora, essa década completa, né? Vocês terem ideia como ela foi sangrenta, né? E sim, a Guerra Civil Espanhola também, outra guerra terrível. Aí foi entre republicanos e fascistas. De um lado você tinha os republicanos, aí no meio republicanos tinha gente de esquerda, liberais, etc., né? Republicanos contra os fascistas, franquistas, né? Então ali foi partido, né? Foi questão política, grupos políticos do mesmo país. Natureza. Tem a guerra ofensiva, ilegal. Toda guerra ofensiva, pessoal, hoje é ilegal para o direito internacional público, tá? Qualquer guerra para se atacar é uma guerra ilegal. A única guerra permitida é a defensiva. É a única modalidade de guerra admitida pelo direito internacional público.
Agora, aí tem uma discussão. Por exemplo, a guerra do Iraque, os americanos alegavam a questão da legítima defesa preventiva, que até Mausolio fala um pouco disso. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Que a maioria dos autores não admite haver uma legítima defesa preventiva, porque a legítima defesa, como vocês sabem, não só no direito internacional, mas no direito penal, ela tem que ser diante de uma agressão concreta e ela tem que haver uma proporcionalidade. No caso do Iraque, alegavam que havia arma de destruição em massa e não existia. E mesmo assim invadiram, derrubaram um ditador que não era nenhum santo, né, mas deixou o país mais de 10 anos numa situação de caos, como vocês sabem, né? Pacto Briand-Kellogg, 1928, Estados Unidos e França, renúncia à guerra como forma de solução de conflitos. Esse Pacto Briand-Kellogg chama Briand porque Briand era ministro das Relações Exteriores da França e o Kellogg dos Estados Unidos. Tem nada a ver com sucrilhos, tá? Porque as pessoas já perguntam. Provavelmente não eram parentes. E esse tratado foi assinado em 1928, depois ele foi aberto para outros estados, a maioria dos estados do mundo aderiu, inclusive o Brasil, no qual declara que a guerra não é forma de resolver conflitos, a guerra só pode ser usada como instrumento de defesa, entenderam? Então, a renúncia à guerra, ou seja, os estados só podem resolver os seus problemas através dos meios pacíficos, né? Tribunais internacionais, arbitragem, mediação, diplomacia, etc, etc, etc. A guerra só deve ser usada como instrumento de defesa e nada mais. Então, isso hoje é consagrado pelo direito internacional público. Guerra total. A guerra total é aquela guerra tão extremada, mas tão extremada, que desaparece, a distinção entre os beligerantes, que são os militares, e os não beligerantes, a população civil, ou seja, está todo mundo envolvido na guerra. Os combates são extraterritoriais, ou seja, vão além do território das partes em conflito. Nessa circunstância, desapareceria a lei de guerra, que era a doutrina de Clausewitz, que era um doutrinador de guerra prussiano, né? E do Estado-Maior alemão, o KW, na Primeira Guerra Mundial. Essa noção foi rejeitada a partir de Nuremberg. Inclusive, os nazistas tentaram usar essa ideia de guerra total para justificar o que eles fizeram, né? Que na guerra total não valeria as leis de guerra, não. Nuremberg e depois toda a legislação, todos os tribunais de direitos humanos rejeitaram essa ideia de que existe uma guerra que não vale a legislação de guerra, tá? Isso não existe. Inclusive, vocês sabem que os nazistas foram condenados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né? Genocídio, etc., justamente porque foi rejeitada essa noção de que existe uma guerra que não vale as leis de guerra. Não, não há. Início da guerra. Como é que se iniciou a guerra? A pergunta retórica, né? Por favor, não respondam. Vocês já entenderam por que alguns alunos acham graça desse ponto? Porque tem esses momentos, né? Com a prática de atos hostis, não atendimento ao ultimato, daqui a pouco eu explico cada um, interpretação de ação como ato de guerra e declaração de guerra. Essas são as 4 formas. Ato hostil pode ser um ataque, viu, gente? Não ultimatum é você exigir uma condição. Por exemplo, quando a Alemanha invadiu a Polônia, o Reino Unido mandou um ultimatum que os alemães se retirassem da Polônia na Primeira Guerra e senão haveria guerra. Pronto, foi o que houve. Eles não atenderam o ultimatum, né, o aviso. Outro exemplo de prática de ato hostil foi na Primeira Guerra. Vocês que gostam de história devem lembrar que houve o assassinato do príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Ferdinando. Interpretação de ação como ato de guerra, às vezes, pronto, outro exemplo de ato hostil, ainda para ficar no começo, na Guerra do Paraguai, o governador, na época chamava o presidente do Mato Grosso, foi preso pelos paraguaios. Aí o Brasil entendeu aquilo como um ato hostil. Interpretação de ação como ato de guerra. Às vezes pode ser uma declaração, pode ser até um telegrama, como houve na Guerra Franco-Prussiana, né? Na Guerra Franco-Prussiana entre a Prússia e a França, que deu origem ao Império Alemão,
Napoleão III, aliás, Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia, editou um telegrama do rei da Prússia para o imperador da França, Napoleão III, de forma que ficasse desaforado e ainda vazou para a imprensa. Então, foi interpretado como um ato de guerra, mas ele queria provocar a guerra mesmo com a França. E, por último, a declaração de guerra. A declaração de guerra é um documento formal que tem origem no direito romano. A maioria das constituições prevêem, porém, a última declaração de guerra que ocorreu de fato foi na Segunda Guerra Mundial da União Soviética contra o Japão. De lá para cá, todas as guerras que tiveram, Vietnã, Iraque, todas foram sem declaração, tá? Então, hoje em dia, as guerras não existem mais assim como declaração, apesar de que as constituições modernas, né, inclusive a nossa e de outros países democráticos, prevêem isso, essas constituições que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, declaração de guerra é ato no qual um Estado declara a outro a existência do estado de guerra. Ela é um documento legislativo, viu? No Brasil e na maioria dos países, ela é de competência do Executivo após a aprovação do Poder Legislativo. Mas, como eu estou dizendo, as guerras que têm ocorrido foram todas sem declaração. Efeitos da declaração, inclusive ela tem os efeitos jurídicos, né? Primeiro, quanto aos estados, existe o rompimento das relações diplomáticas e consulares entre os beligerantes. Os tratados bilaterais entre as partes de natureza política e comercial são extintos. Já os tratados de extradição são suspensos. Então, primeiro, se rompe relações diplomáticas e consulares, geralmente eles nomeiam terceiros, sabe? Para ficar responsável. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, que acho que vocês sabem, foi entre o Reino Unido e a Argentina, no começo dos anos 80, os responsáveis por representar o Reino Unido na Argentina eram suíços, e os responsáveis por representar a Argentina no Reino Unido eram os peruanos. Então, eles nomeiam um terceiro, sabe, para ficar representando. E também, se para entrar em contato, então nomeia. Esses tratados bilaterais de natureza política e comercial são extintos. Depois da guerra, tem que fazer tudo de novo. Já tratado de extradição é suspenso porque pode haver a necessidade de extraditar criminosos, porém, não necessariamente prisioneiros de guerra, tá? Prisioneiro de guerra não é criminoso. O prisioneiro de guerra cumpre uma detenção meramente administrativa, que nem a gente vai explicar daqui a pouco. Mas se tiver criminosos, é por isso que os tratados de extradição são apenas suspensos durante a guerra. Enquanto que os outros, depois da guerra, tem que renovar não, fazer de novo, tudinho. Claro, os bilaterais, né? Porque se for multilateral, não tem sentido. Quanto aos indivíduos, existe a divisão da população de combatentes, ou beligerantes são os militares, e não combatentes, que são os civis, né? Os cidadãos do inimigo podem ter prazo para se retirar do país, né? Ou vão para campos de internamento, vedado o tratamento cruel ou desumano. Não são campos de concentração, são campos de internamento, no qual se coloca. Na Segunda Guerra Mundial houve no Brasil, né, principalmente para alemães e japoneses, italianos menos, mas para alemães e japoneses houve. Houve aqui em Pernambuco, em Palmares, viu? Se alguém de vocês é de Palmares, teve um campo de internamento aí para os operários alemães que trabalhavam na fábrica das pernambucanas. Não tem aquela casas pernambucanas, eles faziam tecido e tinha muitos operários alemães. O dono, que era os Lundgren, que até hoje existe essa família, eles eram de origem sueca, mas eles trabalhavam com muitos alemães. Então, eles tinham muitos operários, engenheiros alemães, foram para campos de internamento. No interior de São Paulo, teve muito para japoneses. Inclusive, não sei se vocês ouviram falar, tem até documentários sobre isso. Depois da guerra, alguns japoneses que diziam que o Japão tinha perdido a guerra, eles matavam ou obrigavam a se suicidar. Tem até alguns documentários bem punk sobre isso. Quanto aos bens, os bens do Estado inimigo são passíveis de confisco, pode ser confiscado, isso faz parte do direito de guerra, mas a propriedade privada de seus cidadãos deve ser respeitada. Então, se utilizar a propriedade privada do cidadão, deve ser indenizada. Seja durante ou seja depois, é mais comum é depois.
O Brasil internou cidadãos do eixo na Segunda Guerra Mundial, alemães e japoneses principalmente, italianos menos, né? E confiscou 10 a 30% de seus depósitos bancários. Inclusive, muitos desses entraram com ações e ficou ações rolando até os anos 90 na justiça para receber indenização, porque não cabia, entendeu? Não caberia. O Brasil também confiscou alguns bens, principalmente da Alemanha, navios, equipamentos. Tá? Pronto, vamos agora falar das regras para forças combatentes terrestres. Essas regras, gente, são definidas principalmente pelas convenções de Haia e Genebra. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre elas. Primeiro, estarem sob comando de um responsável, inclusive os de vocês que são policiais, sabe que toda operação militar sempre tem um responsável, não tem como não ter, tá? Sempre tem, isso aí faz parte da própria norma castrense, né, como se diz. Signo, emblema ou fardamentos têm que ser reconhecíveis à distância. Ah, pode usar camuflagem, viu? Camuflagem é permitido pela normativa internacional. Mas não pode usar o fardamento de outro exército, por exemplo, para se filtrar. Isso é crime de guerra. A gente já viu, inclusive acho que vocês já viram isso em filmes, né? Usando farda de outro exército. Não pode, viu, gente? É crime de guerra. Porte excessivo de armas. Eu tenho que mostrar que veio. Obediência às leis e usos de guerra em geral, né, que são as convenções de Haia de 1907 e Genebra 1949. E ser maior de 15 anos. É a idade mínima para ser combatente. Você diz, não é 18? Não, é 15. Para combatente numa situação de guerra, tá? Idade mínima de 15 anos. Guerrilheiros são equiparados a combatentes desde que portem armas ostensivamente e respeitem a legislação de guerra. Então, o guerrilheiro tem que ser equiparado a combatente nessas duas circunstâncias, né? Portar armas ostensivamente e respeitar a legislação de guerra. E, inclusive, durante a guerra do Afeganistão, né, muitos daqueles guerrilheiros muçulmanos eram presos e não recebiam o tratamento de prisioneiro de guerra. Não tinham direito de constituir advogados. Depois, algumas entidades entraram na justiça americana, alegando que eles também teriam direito a constituir advogado e que eles não deveriam ser tratados como prisioneiros de guerra, não como prisioneiros comuns. Porque, como eu disse, gente, o prisioneiro de guerra, ele cumpre detenção administrativa, ele tem uma porção de direitos. Então, vamos falar agora de umas normas de direito humanitário de guerra, né, definidas por essas convenções de Haia, 1907, e Genebra, 1949. Primeiro, a proibição de armas causadoras de males supérfluos, como bala dum-dum, armas químicas e biológicas. Arma causadora de mal supérfluo seria aquela arma que, além de matar, maltrata. Vocês devem lembrar, quando vocês eram crianças, alguns de vocês, que às vezes a criança gosta de ficar brincando com borboleta ou formiga, arranca a perninha, arranca a asinha, né? E a mãe chega e diz, mate isso logo, menino, não fique maltratando, não. Pronto, o direito humanitário de guerra segue essa linha. Você pode matar alguém, mas você não pode, por exemplo, usar uma arma. Pronto, a bala Dundum é porque ela é estilhaça. Então, ela foi inventada na Índia, em Dundum, que é uma localidade da Índia. E por que ela foi inventada? Porque no século XIX, os indianos se revoltaram contra os ingleses, que eram os colonizadores da Índia, né? E os ingleses estavam em menor número. Então, eles criaram a bala, que na verdade ela é dividida a cápsula, né? E ela estraçalha quando ela atinge o alvo, porque mesmo que pegar numa parte que não era vital, já colocava aquela pessoa fora de combate, já causava hemorragia, entendeu? Então era uma estratégia que eles tinham para colocar o maior número de combatentes fora. Armas químicas e biológicas, químicas foram usadas largamente na Primeira Guerra, mas nem Hitler gostava, por isso que ele não usou na Segunda, que prejudica até o exército que utiliza, né? Porque você usa produtos químicos muito fortes, né? Gás mostarda, cloro. Biológica, acho que só os japoneses usaram contra os chineses em guerra de larga escala, na história, só os japoneses modernos, né? Na antiguidade se usava arma biológica, como jogar uma pessoa que estava doente em algum lugar. Dizem que o exército brasileiro
jogou cadáveres com cólera no Rio Paraguai para atingir a população paraguaia, mas não tem nada comprovado nesse sentido, não. Mas armas biológicas modernas, quem usou mesmo foi o Japão contra a China, na Segunda Guerra Mundial. Que vocês devem saber, inclusive alegam que a China, o Covid era uma arma biológica chinesa, o que é pouco provável, ainda não tem prova, mas é pouco provável, porque se fosse realmente, eles teriam controlado e não teria invadido, porque quando você cria um agente biológico, você já faz paralelamente, você faz o antídoto, né? Você faz a vacina. Então, eu acho que o mais provável do caso do Covid, como eu falei, ou ele vazou do mercado, pode ter ocorrido lá no Instituto de Wuhan, que tem o Instituto de Pesquisa de Vírus, pode, mas ninguém tem prova. Mas, assim, arma biológica não é. E também, como ele foi analisado em muitos laboratórios, se percebeu que ele não é um vírus artificial. Mas existe essa possibilidade? Existe. Matar ou ferir é traição, né? Proibido. E sniper, que são atiradores de elite, como vocês sabem, pode ser usado sim numa guerra, tá? Não é considerado matar ou ferir a traição. Matar ou ferir que se rendeu, né? Que é crime de guerra. Usar símbolos inimigos como ardil. Nesse caso, gente, como eu falei, usar o fardamento de outro exército, como a gente vê no filme, né? Crime de guerra. Destruir a propriedade privada. Não dar quartel. Não dar quartel é dizer que não vai fazer prisioneiros. Ou seja, matar qualquer pessoa que se renda. Obrigar a prisioneira a lutar contra o seu país, isso sim tem registro, o Brasil fez na Guerra do Paraguai. Atacar ou bombardear cidade ou localidade não protegida ou tombada. Promover saques ou pilhagens. E maltratar civis ou realização de torturas. Então, essas são as principais normas de direito humanitário de guerra. O que eu estou achando interessante é que vocês, até agora, não perguntaram nada. Vocês estão me escutando? Cadê? Deixa eu olhar aqui no chat. Sim, Renilson. Francisco tinha perguntado enquanto eu estava lá. Em algumas circunstâncias, sim, Francisco. Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, uma coisa que eu estava falando dos prisioneiros de guerra. Alemães respeitavam prisioneiros de guerra britânicos, franceses e americanos, mas não respeitavam os soviéticos, que diziam que a União Soviética não era parte do tratado. O Brasil, acho que fez 8 ou 10 mil prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial e respeitou os direitos deles. Então, em algumas circunstâncias, sim, a respeito a essas normas, a respeito a essa questão de prisioneiro de guerra, etc. Né? Sim. Mas também existe muito desrespeito. Agora, não tem como a gente medir objetivamente, né? Mas sim, houve várias circunstâncias. Na Segunda Guerra Mundial, eles faziam cartilhas explicando, principalmente a questão de prisioneiros de guerra, né? O que eu falei daquela questão do usar o fardamento, que é crime de guerra, né? Não pode usar o fardamento do outro exército. Pois é, Renilson, depois você procure aí pesquisar mais over esse campo de internamento. Não era de concentração, era de internamento, né? Aí em Palmares para alemães. Sim, mas voltando aqui. Que bom que vocês estão me escutando. Qualquer coisa, gente, pergunte no áudio, porque eu não estou vendo o chat. A espionagem é permitida na paz ou na guerra, né? Mas o espião não possui status de prisioneiro de guerra, estando em julgamento pelo captor. Então, espionagem existe. Aqui no Brasil não chama espionagem, não, tá? Chama agente de inteligência. De vez em quando eles abrem um concurso. Inclusive, era até engraçado, um colega meu que é defensor público, ele estava dizendo que uma colega dele, ele encontrou uma colega dele no shopping, aí a colega dele, ele falou, passei para defensor público no concurso. Ela, que bom, e você? Passei para agente de inteligência, sou espiã. Sim, gente, espião não tem status de prisioneiro de guerra, inclusive vocês já viram no filme James Bond, que, aliás,
é baseado na história de um espião de verdade, porém ele não era tão charmoso, tão chamava atenção, né? E era um espião inglês. Inclusive ele serviu em Portugal durante a, a Segunda Guerra Mundial. Aquele livro e o filme Cassino Royale é inspirado na atuação dele na Segunda Guerra Mundial em Portugal, né, no Cassino do Estoril, que existe até hoje, lá em Portugal. Portugal fervilhava de espiões na Segunda Guerra Mundial, né, que era um dos poucos países neutros da Europa. E sim, aí o prisioneiro de guerra está sujeito a julgamento pelo captor. Inclusive é por isso que nos filmes de 007, vocês que gostam, já devem ter reparado que sempre avisam para ele, ó, se você for pego, você tá só. Geralmente se fuzila os espiões. Ele não tem direito de ser tratado como prisioneiro de guerra, não. Prisioneiros não podem ser torturados, devem ser tratados com respeito, eles podem usar o seu fardamento original, eles só são obrigados a entregar as armas, não vão para celas, viu? Eles podem ficar em galpões, e eles têm direito à alimentação, à saúde, trabalho remunerado, guardar os bens pessoais, com exceção de armas, e são obrigados a declarar somente o nome completo, a patente, né, o número de ordem, registro e a data de nascimento. Olha, gente, prisioneiros de guerra, como eu falei, em muitas ocasiões foram respeitados, somente na Segunda Guerra Mundial, os direitos dessas pessoas. No caso dos alemães, eles não respeitavam dos soviéticos e vice-versa, mas respeitavam de americanos, de franceses, de britânicos, o próprio exército brasileiro, que fez muitos alemães, milhares de alemães prisioneiros, respeitou os direitos deles também. Parlamentários são considerados invioláveis. Parlamentários são aqueles que vão conversar com o exército inimigo. Por exemplo, é aquele que carrega a bandeirinha branca, né? Bota lá nos filmes, pronto. Não pode atirar em parlamentar. E também não pode se usar da condição de parlamentário para tentar fazer alguma armadilha. Guerra marítima é aquela travada entre forças navais. Por exemplo, pode ter aviões no meio, se tiver porta-aviões, né? A diferença para a guerra terrestre é que a propriedade privada pode ser capturada, o nome disso é direito de presa, existe desde a antiguidade, mesmo no navio mercante, tá? A guerra vai além do território beligerante, né, no alto mar, que não pertence a ninguém, como a gente já estudou, e é um costume que existe na guerra marítima, arvorar pavilhão neutro, ou seja, usar uma bandeira de outro país para fugir do inimigo. Mas, assim, o detalhe mais interessante é que a guerra marítima se permite aprisionamento de propriedade privada de pessoas do país inimigo. É esse direito de presa. Pronto, eu não sei se vocês conhecem Jane Austen. É uma autora inglesa muito conhecida, excelente, né, romântica, etc. E tem um livro dela aqui, acho que é o Persuasão. Tá ali, tá até ali em cima. Se eu pegar, eu sei, porque é uma coletânea que tem vários, num volume só, né? Que tem um capitão inglês que, depois que terminou as guerras napoleônicas, ele diz, o capitão do navio, né? Ele diz, hoje não é bom tempo para você trabalhar na marinha, não. Bom era do meu tempo. Ele enricou na marinha inglesa, capturando navios. Que também tinha isso. Agora, não, mas naquele tempo recebeu uma comissão. Aí, para acabar com o curso, né? Hoje em dia nos permite. Guerra aérea. As operações bélicas ocorrem no ar, né? Existe uma analogia com a guerra terrestre e marítima, proibição de atos de perfídia, que são atos de traição, causamento de sofrimento inútil, proibição de bombardeio sem objetivo militar, não pode bombardear áreas residenciais, porém, não precisa avisar o bombardeio como na guerra terrestre ou marítima. Gente, o que é que você pode bombardear numa guerra aérea? Pronto. Por exemplo, áreas de indústria, áreas militares, obviamente, né? Mas não pode bombardear áreas de população civil. Um dos motivos, eu não sei se vocês já repararam, que a maioria das indústrias hoje e dos riscos industriais, inclusive Caruaru, fica um pouco fora da cidade, né? Isso aconteceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, por conta dessas normas, porque ali é alvo legítimo, tá, gente? Ali, durante uma guerra, pode largar bomba. A área industrial pode largar bomba.
precisa nem avisar. Porque na guerra terrestre e marítima tem que dar ultimato da praça para se render, senão bombardeia. Direitos de neutralidade. Direitos de neutralidade são para os países neutros, ou seja, que não tomam parte no conflito, né? Inviolabilidade territorial, não pode usar o território dos países neutros. Professor, Oi, pode perguntar. tem duas perguntas no chat. O senhor quer que eu leia ou o senhor quer ver? Já que você está falando, é Renilson, né? Leia aí, Renilson, Vou ler para aqui. A usar de em. Lucas, que foi que perguntou primeiro, ele perguntou se ainda existe ou é válida essa manobra da bandeira branca para negociar com o inimigo. Dependendo da circunstância, ainda existe, porque você pode estar num lugar que você não tem acesso a telefone, a informação, e até para negociar uma rendição, alguma coisa, ainda usam, viu? Então, pode usar, sim, a bandeirinha branca. Ok, a segunda pergunta é de Caio. Professor, no caso, se forem aviões de porta-aviões, se aplica a regra da desnecessidade de aviso do bombardeio ou é aplicada a regra do ataque marítimo? No caso de porta-aviões, os aviões geralmente são na Marinha, aí se aplica todas as regras de guerra marítima. Mas, por exemplo, para atacar outro porta-aviões, ele não precisa avisar, tá? Estou falando assim, esse bombardeio que eu estou fazendo é bombardeio em áreas, por exemplo, as cidades, algumas coisas é nesse sentido. Mas avião de porta-aviões segue a regra da guerra marítima. Ok, professor, obrigado. Pode dar continuidade. Obrigado. Livre comércio com os beligerantes, né? Os neutros têm esse direito de vender aos beligerantes em igualdade de condições. O Brasil ganhou muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, inclusive o Brasil vendia coisas para a Alemanha nazista e comprava. Na minha cidade fizeram a usina hidrelétrica na década de 30, inclusive muitos familiares meus trabalharam lá. Era do que hoje é a Codevasf, né? Na época era Suvale, meu avô era funcionário. O irmão dele trabalhou nessa usina. As máquinas geradoras, gente, tinham a bandeira da suástica, feita na Alemanha nazista, porque na época o governo de Vargas estava meio em cima do muro, tentando obter vantagens tanto da Alemanha nazista quanto do governo americano, e no final, como vocês sabem, acabou optando por ficar do lado do governo americano. Mas quase pulou no colo da Alemanha nazista. Até hoje no Museu da Chesf, acho que em Recife, eu não fui no Museu da Chesf, né? Mas tá lá essas máquinas com o símbolo, com a suástica. Sim, meu tio trabalhou lá, meu avô trabalhou não dentro da usina, mas trabalhou no governo, né? Meu avô era funcionário do que hoje é Codevasf, na época que ele entrou chamava Companhia Água Industrial do Vale de São Francisco, depois mudou para Suvale, a maior parte foi Suvale, e meu avô começou a trabalhar em 32 e trabalhou até 68 lá, né? Eu até brinco que meu avô foi a pessoa que eu conheço que mais tempo recebeu o contra-cheque do governo federal. Ele começou a trabalhar em 32 e morreu em 92. Ele ficou 60 anos recebendo dinheiro do governo federal, né? Como funcionário. Deveres de neutralidade. A imparcialidade, ou seja, de tratar as partes com a mesma distância, e abstenção de envolvimento direto no conflito. Né? O neutro não pode se envolver diretamente no conflito. Tem um caso na Guerra das Malvinas que é um bombardeio inglês, um avião de bombardeio inglês, deu problema e ele precisou invadir o espaço aéreo brasileiro para fazer um pouso com escala técnica, né? Inclusive, os ingleses ficaram muito admirados, isso já era do final da ditadura, mas naquele tempo os aviões brasileiros estavam em dia, é que assim que o avião cruzou o espaço aéreo brasileiro, ele já foi interceptado por F-5, ou seja, caças de combate 2, foi para cima dele, né? Na época, era a época da ditadura, o governo dava prioridade ao equipamento militar, e mesmo assim, como o Brasil era neutro no conflito, o avião ficou retido até o final da Guerra das Malvinas. O oficial que pilotava, eram dois, né? Um era o major, foram liberados, entrou em contato com a embaixada da Inglaterra, do Reino Unido, melhor dizendo, eles foram liberados, mas diz, não, como esse avião aqui vai ser usado para atacar a Argentina e o Brasil é neutro, então ele fica aqui até o final da guerra.
né? Justamente para, imagine, você fazer uma escala técnica, né? Tudo bem, ele foi interceptado. Inclusive, o major disse que se assustou quando viu dois caças vindo para cima dele, né? Ele achava que talvez o brasileiro quisesse até derrubar, né? E eram dois caças bem atualizados, eles teriam completa condição de derrubar. Mas não derrubaram. Só fizeram isso, reteram o avião e liberaram os pilotos, né? Armistício é a suspensão parcial ou total das operações de guerra sem pôr fim oficial ao conflito. Então, o armistício, se ele for num local, é parcial. Se for em todos os teatros de guerra, como algumas pessoas chamam, aí é total. Mas não põe fim oficial ao conflito. Por exemplo, na Guerra da Coreia, existe um armistício. Ela não tem fim oficial até hoje. No caso, um armistício total, né? Capitulação. Aí é a rendição das tropas local ou geral, local, porque pode ser em determinado local, ou geral, se for total, se for assim, total, igual a outra, né? Normalmente ela põe fim à guerra, ela pode ser condicional ou incondicional. Condicional é quando, para capitular, existe uma condição. E incondicional, aí fica valendo a lei do vencedor, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ficou definido que só aceitariam a capitulação incondicional da Alemanha, tá? E foi o que ocorreu. O Japão, porém, se rendeu condicionalmente. A única condição que os japoneses colocaram foi a que o imperador seria mantido no poder. Porque até então o imperador, inclusive, era considerado uma divindade, né? Depois da guerra, ele deu uma declaração na rádio, o imperador japonês, dizendo que ele não era nenhum ser divino, né? Mas foi a única coisa que o Japão exigiu, depois das duas bombas, né, nucleares, que, na minha opinião, foi simplesmente para os americanos mostrarem o que eles tinham capacidade de fazer. Que o Japão, claro, haveria uma invasão do Japão, seria demorada, mas o Japão já estava derrotado. E se fosse para assustar, eles poderiam escolher um alvo menor do que duas cidades de médio porte, né? Podiam colocar até numa. Pronto, quer dar um ultimato ao Japão na Segunda Guerra Mundial? Explodir a bomba, sei lá, numa instalação militar ou em qualquer outra coisa. Para dizer: olha, se vocês não se renderem, a gente vai jogar isso aqui em cima de uma cidade, não vai jogar mais em cima da instalação militar, né? Mas não, vocês sabem que milhares de pessoas morreram. Armas ABC, ou ABC, né? Atômica, biológica e química, que seriam armas de destruição em massa também. São atômicas, biológicas e químicas. As armas nucleares, elas não são proibidas diretamente, né, mas causam danos aos civis e sofrimento necessário, por isso violam o direito de guerra e estão limitadas por inúmeras convenções. Tem países como o Brasil que assumiram um compromisso, no caso do Brasil, tanto constitucional quanto através do tratado. A América Latina é a área livre de armas nucleares, de não criar armas nucleares, tá, gente? Então, tem normas. A ideia era que só os membros do Conselho de Segurança da ONU, os 5, tivessem armas nucleares. Porém, outros países como Israel, Paquistão, Índia, eles também têm armas nucleares. O Brasil chegou muito perto de fazer uma arma nuclear, assim como a Argentina, né? Porém, os dois países entraram, inclusive, foi um acordo, né, entre Brasil e Argentina para que não houvessem armas nucleares no continente. Então, elas são limitadas por esses tratados que assinaram, por esses países que assinaram tratados de limitação, como é o caso do nosso país. No caso aqui é o Tratado de Tlatelolco, que proíbe a construção de armas nucleares na América Latina. Aí vocês podem perguntar: professor, mas o Brasil não está construindo submarino nuclear? Tá. Só que o submarino ele não tem armas nucleares. O que é nuclear é a propulsão dele, que na verdade é elétrica, né? Que a energia nuclear ela é usada para fazer uma energia elétrica, né? Então, na verdade, ele é um submarino elétrico, mas que usa baterias nucleares. Inclusive, a Moura, né, aí de Belo Jardim, está envolvida nas baterias desse submarino. Aqui de Belo Jardim, né, que vocês sabem que acho que vocês sabem não, é a maior construtora de baterias da América Latina. E a origem aí de Belo Jardim.
Armas químicas e biológicas, aí sim, são de uso proibido expressamente por diversas convenções internacionais. Porém, principalmente os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, todos eles têm armas químicas e biológicas. Todos eles, tá? É proibido usar, mas eles têm. Agora, arma biológica, gente, geralmente quem faz a arma biológica, ele paralelamente, ao mesmo tempo, faz a vacina. Porque se tiver algum problema, né, adeus. Eu acho que se o Covid fosse uma arma biológica, eles teriam contido ali na China, sabe? Mas aí eu não. Eu já falei disso sobre o vídeo, vocês já assistiram. Para encerrar, vamos falar do Tribunal Penal Internacional, que é o TPI, né? Que foi criado pela Conferência de Roma em 1998, entrou em vigor em 2002 com adesão de 60 estados, realiza o julgamento somente de indivíduos que cometeram crimes de guerra, genocídio ou violação de direito humanitário de guerra não apurado em seus países. Não tem atuação retroativa e possui personalidade jurídica internacional. Vou falar do TPI. Esse Tribunal Penal Internacional, ele foi criado para suprimir alguns problemas que houve em Nuremberg. Nuremberg, por exemplo, foi um tribunal de exceção e violou o princípio da anterioridade da lei penal, porque não havia crime de genocídio e crimes contra a humanidade no ordenamento jurídico internacional, né? Haviam crimes de guerra. Então, o TPI surgiu para resolver esses problemas. E o objetivo dele é justamente isso: julgar crimes de guerra, genocídio ou violação de direito humanitário que não seja apurado no seu país de origem. Ele funciona em Haia, né, no Palácio da Paz, que tem várias cortes e tribunais internacionais lá, e a gente já falou. O TPI é composto por 18 juízes, né, indicados pelo Estado parte de seu tratado constitutivo. O Brasil é, dentre pessoas com elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade que estejam aptas para ocupar cargo nos tribunais superiores de seu país de origem, né? Cumpre mandato de 9 anos, sendo vedada a reeleição. Gente, a gente já teve brasileiro lá, aliás, brasileira, a última juíza, Silvia Steiner, a última brasileira. Você tem que ter as mesmas qualificações para ocupar o cargo de ministro do STF. Assim, o país que indica e é eleito pelos outros países que fazem parte do TPI, o país que indica tem que indicar uma pessoa que tenha qualificação suficiente para ser juiz do mais alto tribunal do seu país de origem, entenderam? E o mandato é de 9 anos, não cabe reeleição, só os 9 anos e fica ali. Como acontece com muitos tribunais europeus, né? Eles têm um mandato de 9 anos, ou 8 ou 10, dependendo do país. Órgãos do TPI: a presidência, sessão de julgamento em primeira instância, instrução e recursos, o gabinete do promotor e a secretaria, que é como o cartório deles, né? Competência material do TPI. O TPI tem competência para crime de genocídio, que, como vocês sabem, é você exterminar uma população de acordo com a sua origem, religião, como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, ou como aconteceu em Ruanda, né, que é uma passada da população foi vítima de genocídio, ou na ex-Yugoslávia. Crimes contra a humanidade, que tem uma porção de crime, inclusive a questão do ecocídio, que hoje é uma discussão e é uma pressão para que o TPI adote, mas, francamente, inclusive, estavam até discutindo essa questão, se poderiam acusar Bolsonaro, não sei o quê. Olha, o TPI até agora, ele só julga quando você tem uma situação de guerra ou de conflito aberto, não é o caso do Brasil, tá? Então, acho pouco provável. Crimes de guerra, que a gente falou de uma porção deles, né? Aqueles crimes de matar prisioneiro, de usar fardamento, de bombardear a cidade não protegida. Então, esses são os crimes de guerra. Existe desde o século XIX, né? Crimes de guerra. E crime de agressão, que é justamente você iniciar um conflito bélico, né? Porque hoje a única forma de guerra que é permitida é a guerra defensiva, não a guerra ofensiva. Esses delitos são considerados imprescritíveis, não prescrevem. Agora tem um problema, o TPI, gente, ele não tem atuação retroativa, tá?
Não tem atuação retroativa. E ele só julga os cidadãos de estados de países que ratificaram o TPI ou se o crime ocorreu em território de país que o TPI tem a jurisdição, tá? Então não precisa nem dizer que Estados Unidos nunca ratificaram, Israel nunca ratificaram. E praticamente todos os que são objetos de processo e foram condenados pelo TPI são africanos. Outro detalhe que, inclusive, dá um bom TCC, alguns alunos já poucos abordaram esse assunto, mas dá um bom TCC, é que não existe antinomia, perdão, entre a Constituição brasileira e o Estatuto TPI, pois a entrega de indivíduo para ser julgado por essa corte não pode ser equiparada à extradição. E o Brasil passou a submeter expressamente ao Tribunal Penal Internacional após a emenda 45 de 2004, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Deixa eu dar uma esclarecida nessa questão do TPI em relação ao Brasil. O TPI, pessoal, por exemplo, se ocorrer um caso de um brasileiro cometer um crime contra a humanidade e não ser julgado no Brasil, porque a competência sempre é subsidiária, você tem que ser julgado no seu país de origem, né? Isso acontece em geral com os tribunais internacionais. A pessoa pode, sim, mesmo no caso brasileiro nato, pode se pedir a entrega. Por quê? Não é extradição. Você diz, não, mas não pode extraditar brasileiro. Não é extradição, porque extradição é de um Estado para outro. Nesse caso, é de um Estado para a organização internacional. Então, a entrega pode ser feita, não a extradição, que aí é de um Estado para outro. A entrega, como é de um Estado para a organização, pode. E o Brasil submete pela ratificação do tratado e reforçado ainda mais por uma emenda constitucional. Então, a maioria dos autores defendem, embora nunca tenha ocorrido essa hipótese, de que isso é possível. Eu acredito que sim também. Claro, né? As referências e tudo mais. Tem um detalhe, só para a gente terminar aqui, aí eu me coloco à disposição de vocês. Deixa eu sair daqui para não ficar apresentando aquela telinha. Gente, tem um detalhe bem interessante que é o seguinte: em relação por exemplo, se você tiver um israelense que cometeu crimes contra os palestinos e tudo mais, e essa pessoa tem a dupla nacionalidade, seja cidadão de um país que ratificou o TPI, como, por exemplo, pode ser do Brasil, pode ser da maioria dos países europeus, britânico, francês. Aí ele pode ficar sujeito à jurisdição TPI. Inclusive, por isso, as Forças de Defesa de Israel recomendam que os seus membros, soldados oficiais, se eles tiverem dupla nacionalidade, renunciem. Porque se eles forem capturados realizando alguma ação que seja considerado algum delito TPI, ele pode ser levado para lá, devido a essa questão da jurisdição do tribunal. E pronto, gente. Vocês têm alguma pergunta? Fica à disposição de vocês. Professor, eu tenho, que é sobre. Teve uma hora que tava travando meu celular, eu tive que sair e perdi os seus avisos, e acho que algumas pessoas chegaram depois, seria bom Pronto, até repetir. perfeito. Em relação à prova, essas coisas, né? Isso, trabalho para a segunda unidade, se vai ter algum ponto bônus, até não sei se alguém perguntou. Ponto bônus, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Em relação, veja só, a prova de vocês vai ser dia 8. Deixa eu abrir o Classroom da turma de vocês. A prova de vocês vai ser dia 8. Semana que vem a gente vai deixar um vídeo com revisão e vocês vão terminar o exercício do ponto 11 e o do ponto 12, tá? Eu já digitei nos sistemas as faltas até o ponto 10 e o seminário, gente, tem que ser entregue o vídeo até o dia 7. Basicamente, semana que vem vai ser de semana para vocês entregarem trabalhos, etc. Agora, as provas, e a coordenação passou isso hoje para a gente, não sei se passou para. Pronto, Caio, já eu respondo a sua questão. Aliás, posso falar agora, são pós-Segunda Guerra. A maioria desses tratados sobre direito de guerra são após a Segunda Guerra Mundial. Tem alguns até antes da Primeira, que começou no final do século XIX, na primeira década. Aí ocorreram alguns após a Primeira, mas a imensa maioria deles
é após a Segunda Guerra. Inclusive, o genocídio não era crime previsto na ordem jurídica internacional antes da Segunda Guerra, que é um dos motivos pelo qual foi criticado o Tribunal Nuremberg. Sim, mas voltando aqui, então, os seminários de vocês têm que ser entregues até o dia 7 de junho, no final da semana que vem. Dia 1º a gente vai fazer isso. A gente vai postar um vídeo de revisão que eu vou fazer em cima da prova. A prova de vocês vai cair todos os pontos, menos o 11, que é agente diplomático, esse assunto fica de fora. O resto, uma questão de cada para vocês escolherem, tá? E aí a escolha de 2 questões para vocês responderem. E a gente vai fazer igual a gente fez da outra vez. A gente deixa uma prova e deixa 24 horas para vocês. Nenhum de vocês até agora da turma, graças a Deus, foi reprovado por prova. A maioria dos alunos da turma estão fazendo os exercícios conforme foi indicado, né? E aí eu agradeço e parabenizo o empenho da turma nesse sentido. Eu principalmente quero agradecer a Renilson, que realmente tem dado esse suporte e para levar recados da gente, da coordenação para os alunos, né? O que mais, gente, tem de dúvidas sobre essas questões? O que é que vocês têm mais? Pronto, eu vou fazer, esse final de semana, eu vou fazer a prova de vocês e eu já faço um vídeo de revisão. Só não vou dizer as questões, porque aí também é demais, né? Mas eu já faço um vídeo já dando as pistas em cima da prova concreta de vocês. Eu vou dizer assim, ó, nessa questão aqui eu quero que vocês digam tal coisa. Nessa questão aqui eu quero que vocês analisem essa outra coisa, né? E o ponto, assim, que eu dou a dica que vocês estudem melhor, que foi feita a videoaula, é o ponto 10. Porque o ponto 10, gente, é assunto da moda, é a questão da lei de imigração. Todas as últimas provas da OAB têm caído questões do ponto 10, sobre lei de imigração. Então, é importantíssimo que vocês estudem esse ponto, porque pode cair em concurso, vai cair na OAB, a maioria de vocês vai fazer OAB, se não todos, né? Ou já fizeram, ou estão fazendo. Então, estudem, viu? Esse ponto 10 é o mais, assim, que pode ter uma utilidade. Essa parte de direito de guerra é interessante, mas não é tão aplicável, não, né? Mas o ponto 10 realmente é o que está mais caindo agora. Tá certo? E quem mais, gente, vocês têm de dúvida? Sim, qualquer coisa vocês podem sempre mandar um e-mail para mim, mandem de preferência no horário de aula, inclusive a gente fica à disposição desses horários para receber e responder e-mail de vocês, que vocês podem mandar, tendo dúvida, a gente está sempre aí, por aí. Olha, Lucas, o que o assunto de responsabilidade internacional ficou é mais em evidência, né? Porém, isso não significa que ele vai ser mais cobrado, mas, assim, ele está bem em evidência, isso aí é bem interessante. Houve discussões, inclusive, em relação à própria responsabilidade da OMS, que acho que ela demorou. Só que, se você analisar direitinho o Regulamento Sanitário Internacional, você vai ver que ela agiu de acordo. E pronto. Oi, Professor, pode perguntar. desculpa, é só para entender. Essas atividades do ponto 7 ao ponto 12 que a gente fez algumas e vai fazer 11 e 12, elas valem meio ponto. Isso aí já é para a Cada. prova. Essa pontuação é extra, né? No caso, os alunos que não vão apresentar o trabalho, ou que vão apresentar o trabalho, ambos já têm esses 3 pontos extra, porque são 6 Com atividades, 4. 4 no caso. Por quê? Porque esqueceram que teve o exercício justamente da China, aquela Sim, videoaula que eu fiz isso, e que eu estou fazendo o artigo. isso. Eu No estou caso, esses escrevendo o pontos é artigo. extra, professor. Esse 4 ponto, pontos esse extra. é extra. Foi o que eu prometi, não foi? Que Ok. ia ficar sendo ponto extra. Agora, isso não dispensa quem. Ah, não. Então, como eu tenho essa pontuação toda extra, eu não vou fazer o seminário.
Gente, o seminário ele conta a carga horária também. Então, quem não fizer o seminário leva 2 faltas. Entendeu? Eu sei que a maioria de vocês não precisa, eu sei que a maioria de vocês tirou 10 na nota, até pela quantidade de atividades extras que a gente está fazendo, que dentro de uma circunstância normal a gente não faria, mas também para servir de incentivo, etc. E a própria instituição determinou que cada ponto que a gente fizesse, a gente colocasse um exercício. Inclusive, por isso é que a gente dá, eu dou geralmente 1 hora e tanta de aula, e o resto é justamente o período para vocês pesquisarem e responderem esses exercícios que a gente passa, né? Por exemplo, hoje já dá para você responder o ponto 12 tranquilamente, aproveitar esse tempinho que a gente dá, de não dar. Eu não dou a aula completa, e o professor que dá, mas eu acho que é pouco producente e você acaba jogando muito conteúdo. E o aluno não é só questão de você jogar conteúdo, você tem que dar tempo do aluno pesquisar, refletir e incorporar o conteúdo também, né? Então, a gente aproveita o tempinho aí para fazer essas pesquisas. Então, essa pontuação é extra. Porém, como eu disse, isso não significa que vocês não têm que fazer a prova principal e muito menos o seminário. São parte integrantes da carga horária da nossa disciplina. Vocês têm que fazer, mesmo que vocês não precisam do ponto, tá? Professor, só uma Professor, dúvida. então, vá, fale, Alisson. Caso quem vai fazer o seminário não faz a prova, não é isso? Não faz, só que vale a metade, né? Entendi, Entendeu? professor. Todo mundo faz, só que vale a metade. Eu divido a nota por 5 de quem vai fazer o seminário. Eu divido a nota da prova por 2 e somo com a nota do seminário. Mas tem que fazer, sim. Todos vocês têm que fazer a prova. Pronto, professor. Só para questão de entender, eu repassar para a turma mais tarde pelo grupo. As atividades do ponto 7 ao ponto 12, mais atividades sobre o coronavírus, valem cada como ponto extra, totalizando 4 pontos. Isso, Quem ficou para apresentar o seminário, os grupos, vai valer 5 pontos o seminário e 5 pontos a prova. isso, E quem já apresentou vai fazer a prova além de 0 a 10. isso. E mais os Fechou? 4 pontos extras. Ok. Entendeu? Aí Pronto, no lembre. caso, quem vai fazer o seminário tem os 5 do seminário, mais 5 da prova, mais os 4 pontos extra dessas é, atividades. repare aí, Ok. quem não fizer, não tirar 10, dá vontade de botar -1. É verdade, professor, é verdade. Porque está dando muita chance. Aí você reforça o seguinte, que mesmo você diz assim, mas tem aluno que diz assim, professor, eu já tirei 10 na primeira unidade, então basta eu fazer os exercícios. Não, você precisa fazer aqueles outros, senão leva falta. E principalmente a prova principal, entendeu? Porque é um documento que eu tenho que vocês fizeram, entendeu? Que eu tenho que ter esse documento e, além disso, isso faz parte da atividade proposta, da disciplina. Tá? Então você tem que fazer mesmo que você não precise da pontuação. Pronto, professor, porque o senhor também pode também explicar a questão, um exemplo, quem perder a prova, Hum, o aluno que perder a prova, ele vai ter que pedir segunda chamada, não é isso? exatamente, porque não Se está pedir segunda comprovado que ele não chamada, fez nada, entendeu? exatamente, se ele pedir segunda chamada, ele já perde essa pontuação toda, no caso. Não, soma. Não? Agora, ele, por exemplo, se uma pessoa perdeu a atividade e for fazer a segunda chamada, não perde. Mas aí ele vai somar quando ele fizer a segunda chamada. Entendi. No caso, ele vai somar a nota da prova mais os pontos extra. Sim, soma, não perde, soma. Agora ele tem que fazer a avaliação. Ele não pode dizer assim, professor, eu com esses 4 pontos aqui, eu tirei 10 na primeira unidade. Com esses 4 pontos aqui que o senhor está dando das atividades, eu já somo. Entendeu? Ele tem que fazer alguma coisa Entendi. na prova, ele tem que entregar a prova. Entendi, professor. Com relação aos trabalhos que serão apresentados, a equipe que não realizar esse trabalho, no caso, além de perder os 5 pontos, que Leva são os cinco falta, 2 pontos do faltas. trabalho, leva a falta. Não leva falta na prova, porque prova, como vocês sabem, não é atribuído falta, né, em dia de prova. Agora, em dia de seminário, que esse seminário era para ser, se a gente tivesse com aula presencial em sala, esses seminários eram para ser feitos essa semana, né? E a prova deveria ser na outra semana. Só que a prova vai ser na outra devido porque a gente ficou uma semana sem aula, né?
Entendeu? Porque aí é por isso que as provas vão ser naquela semana de 8. De 8 a. Cadê? De 8 a 12, né? Era para ser agora, de 1º a 5. Isso. Porque De eles 8 não a ficam uma 12 tem semana até sem dia ter 15. aula nenhuma? Eles não ficam uma semana sem aula, ter aula nenhuma? No, quando estavam ainda definindo e tudo, né? Então, é para ir para fechar a carga horária. A carga horária de vocês, graças a Deus, vai ser fechada sem o menor problema. O problema de vocês, somente no período, é a questão de estágio, né? Que aí a instituição está rezando para que tudo dê certo e a gente consiga fazer de julho para agosto, né? Vamos rezar. Isso. Eles estão aguardando o parecer do MEC. É, parecer do MEC vai depender disso, né? A gente espera que isso ocorra, né? Principalmente para vocês que são concluintes do curso. Mas por carga horária de disciplina de sala de aula está tranquilo, né? Comigo mesmo está tranquilo, a gente fez todas as atividades, tem tudo para comprovar, né? Todinho, está tudo certinho. Pronto, gente, o que Pronto, mais? obrigado, professor. Nada, Renilson, fica à disposição sua e de todo mundo da turma. Gente, mais alguma coisa? Não, né? Então, pessoal, boa noite. Deixo o meu abraço para todos vocês. Muito obrigado. Podem colocar aqui a presença de vocês e, como sempre, qualquer coisa fica à disposição. Podem mandar um e-mail, né, preferência nos horários de aula, que a gente responde, a gente está à disposição de vocês nesses horários. Então, tchau, tchau. Boa noite para vocês, boa noite a todos, boa noite a todas.